vimos um grupo de homens convocados pelo rei e que iniciaram uma jornada em nome do reino. Só que esse início não teve prosseguimento. Pelo contrário, aquilo que iniciou a partir da ordem do rei se transformou em parte do momento desta jornada em paralisação. Todas as vezes que você olhar para esse texto, lembre-se, estes homens foram chamados pelo rei para executar uma missão em prol do reino. E talvez você diga, que privilégio, e de fato é. Ser chamado pelo rei para trabalhar em prol do reino é um privilégio. Só que o privilégio não é determinante para esses homens. Porque ao sair da presença do rei, estes homens vão se deparar com uma tragédia. E essa tragédia paralisou o exército de Davi. Deus hoje congrega a gente aqui e nos faz lembrar que todos nós, dentro dessa casa, carregamos essa estigma sobre nós. Nós somos soldados de um reino. Fomos convocados por um rei para uma missão em nome desse reino. E ao olhar para essa cena, a gente diz, como é nobre fazer parte desse grupo dos soldados de Jesus. Como é maravilhoso se assentar aí e saber que você não é qualquer um, você é um escolhido por Jesus. Só que a pergunta que eu lhe faço hoje é: em que nível da caminhada você está? Porque para nós o importante não é começar bem, para nós o importante é terminar. Sabe qual é o lema que todo crente precisa levar consigo? O que Paulo mencionou no fim da vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? O importante não é apenas um encontro inicial. O importante não é apenas um chamado no começo. O importante é que aquilo que começou bem, termine bem. Deus trouxe gente aqui hoje que tem certeza que foi chamado, convocado, tem uma missão no reino, mas Deus quer falar ao teu coração: você paralisou a jornada. E a pergunta que é feita ao ler esse texto é: por que é que paralisaram a jornada? Lhes faltava direção? Não. Lhes faltava um rumo? Não. Por que paralisaram a jornada? Por um detalhe: distração. Estes homens não tinham falta de direcionamento, eles sabiam o que tinham que fazer. Estes homens, em determinado momento da jornada, se distraíram com um corpo lançado no caminho. Deus veio aqui para lembrar você: a maior arma de Satanás não é arrancar você daqui. A maior arma de Satanás é manter você aqui, distraído. Tem gente que acredita que o que Satanás quer é que você não venha na conferência. Não, Satanás quer que você venha, mas fique aqui alienado do que acontece. Satanás não quer te tirar do culto de domingo, ele só quer que, estando aqui, nada faça sentido para você. A maior arma do diabo nesse tempo não é tirar crentes da igreja, é deixá-los distraídos no caminho onde eles estão. O dia que você conseguir ler uma obra de um grande teólogo desse tempo chamado John Stott, ele vai falar da igreja primitiva e ele fala que essa igreja sofreu 3 ataques.
O primeiro deles, perseguição, e a igreja não sucumbiu. O segundo deles é a infiltração com a mentira de Ananias e Safira, e a igreja não sucumbiu. Só que tem um terceiro ataque, que causou a primeira contenda na igreja primitiva, que foi a distração dos apóstolos. Eles deixaram a oração e a palavra para servir as mesas das viúvas. Jesus entra aqui hoje para dizer assim: não se contente em permanecer. Não se contente em frequentar. Não se contente em vestir a camisa da conferência. Não se contente apenas em vir uma vez por semana aqui. Não se contente em apenas tomar uma ceia mensal. Jesus te pergunta hoje: qual é o nível do teu movimento? Qual é o nível da tua dedicação? Qual é o nível da tua entrega àquilo que Deus te chamou para fazer? Tem gente distraída, paralisada, e está fazendo isso no caminho. Perceba que os soldados de Davi não saíram do caminho, não pegaram uma outra rota, eles paralisaram a jornada no caminho. A minha maior preocupação hoje não é com os que estão fora, mas é com aqueles que, caídos, permanecem aqui dentro, porque estão nutrindo a sensação no coração que ainda estão em pé. E a Bíblia veio aqui hoje te alertar, através dessa palavra: cuidado, distração é uma arma de Satanás, que está paralisando o exército do Senhor. Mas hoje é dia de tirar esse cadáver do caminho e voltar a caminhar. Sabe qual é a pergunta que eu faço? Eles estavam distraídos com o quê? Paralisados pelo quê? E o texto me diz: um corpo morto no caminho. A masa não tem vida mais. A masa não tem movimento mais. A masa não tem força mais. Mas a masa tem capacidade de influência. Jesus veio aqui para lembrar você: corpo morto significa aquilo que já teve vida, não tem mais. Corpo morto é aquilo que um dia já existiu e hoje não existe mais. Corpo morto significa o que no passado era alguma coisa, no presente é apenas uma lembrança. Só que por você mantê-lo no caminho e ficar olhando para ele, ele está paralisando você. A minha maior tristeza não é perder para alguém maior do que eu. A minha maior tristeza é perder para quem não tem vida. O pastor apresentou um menino aqui com quase 2 metros. Qual é o nome dele, pastor? Davi. Imagine que um dia eu diga: Davi, nós vamos brigar nós dois. E o Davi diga: tá bom, pastor, já que o senhor quer, vamos. E eu apanho do Davi. Eu vou olhar para o Davi e vou dizer assim: mas também, com esse tamanho, né? Eu tinha que ter apanhado mesmo. Eu tinha que ter tomado uma surra mesmo. Olha o tamanho do Davi. Qual é teu nome? Ágata. Fica de pé, Ágata. Você está de salto, né? Tira o salto. Vou te incomodar. Diminuiu significativamente, né, Ágata? Se tiver muito, 50 quilos, né? Muito, se tiver muito. E muito, estou sendo exagerado, né, Ágata? Desculpe. Para alguns esse valor seria tão maravilhoso, né? Deus fala, né, irmã? Ágata com 50 quilos, eu digo assim: Ágata, nós vamos lutar nós dois. E eu olho e digo assim: é impossível que alguém com 100 quilos igual eu perca para a Ágata com 50. E aí quando a gente entra numa briga, a Ágata arrebenta comigo e eu fico estirado, nocauteado no chão. Aí você olha assim: pastor, perder para o Davi, a gente até entende. Agora apanhar da Ágata é vergonhoso demais. Obrigado, Ágata.
Deus entra aqui para lembrar você. Você não está paralisado por um exército mais forte que você. Você não está sendo paralisado por um inimigo mais poderoso que você. Você está sendo paralisado por algo que ficou no passado, que não tem mais vida no agora, mas que está paralisando a sua vida no hoje. Jesus se traz aqui para dizer, tem culpas que ainda estão gritando no seu coração. E Jesus diz, já te perdoei, meu sangue já te remiu, eu já liberei sobre a tua vida a possibilidade de recomeçar, só que você ainda está paralisado. Tem gente que está aqui hoje paralisado pelo trauma que te acometeu no ontem. Pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu, o senhor não sabe o que passou, o senhor não sabe o que a gente viveu. O importante não é o que você viveu, é o que está acontecendo agora. Porque se você ainda está vivo, Deus não te deixou vivo com qualquer coisa, Ele te deixou vivo com um propósito. E o propósito é, lembra do chamado, lembra do que eu te pedi para fazer e cumpre. Em nome de Jesus, eu quero te lembrar hoje de algo que a gente precisa entender. Quando a gente não tira os cadáveres do caminho, a gente passa a ser dominado por eles. E todo o processo de crescimento, ele só se estabelece quando se estabelecer primeiro um processo de esquecimento. Sabe quem me ensina isso? José. José é um homem que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Ele foi vendido como uma opção melhor do que ser morto, porque a ideia inicial não é venda, a ideia inicial é morte. E aí, para amenizar, dizem assim, ao invés de matar, vende. E aí quando ele chega no Egito, você conhece a história, Deus o leva a governador. E aí quando ele tem o primeiro filho, ele dá o nome Manassés. José, qual é o significado? E ele diz assim, esquecendo. E aí Deus o entrega o segundo filho. Aí perguntam, qual é o nome? Ele diz, Efraim, crescendo. Deus te traz aqui para dizer, enquanto esse cadáver não sair da tua vida, enquanto esse cadáver não sair do teu caminho, você vai ficar mantido nesse caminho preso. Mas quando você gerar o seu Manassés, você está pronto para receber um Efraim de Deus. Quando você esquecer, você está pronto para crescer. Algumas pessoas não crescem, não é porque tem dificuldade à sua frente. Algumas pessoas não crescem porque estão perdendo para um cadáver. E o Senhor te traz aqui para dizer, retire esse corpo hoje. Retire esse cadáver hoje. Para de falar desse trauma a partir de hoje. Para de falar dessa lembrança a partir de hoje. Para de comentar o que aconteceu no ontem. Já passou. E o nome é esse, passado. E isso define o que aconteceu. Passou. É Deus dizendo, passou. Só não passou para você, porque você decidiu parar e ficar olhando para esse defunto. Todo dia você lembra, todo dia você fala, todo dia você pensa, todo dia você chora, todo dia você lamenta. Deus te traz aqui hoje para dizer, enquanto você para nesse caminho olhando para o cadáver, tem um inimigo avançando, tem um inimigo correndo, tem um inimigo indo, e você não cumpre o que eu te disse. Você não foi chamado para ficar no caminho. Você foi chamado para fazer o que Deus te chamou. E deixa eu lhe dizer com muito temor, o que mais me entristece em relação ao que Deus está falando com você, é que só você ainda não percebeu que você está paralisado por algo que não tem mais vida. Você está perdendo para Ágata. Perdão, tá, Ágata? Não é que você é ruim, não. Que você é pequena, magra e tal. O povo já entendeu, tá? Porque se você perdesse para o Davi, a gente entendia. Agora perder para alguém muito menor que você, a gente diz é vergonha. Só que eu quero piorar a cena para nós. A Ágata ainda tem vida, apesar da aparente pouca força. A Ágata ainda tem movimento, apesar do pequeno tamanho. Jesus assim, o nosso caso pode ser pior. A gente está perdendo para defunto.
Hoje é dia de voltar a crescer aqui. Hoje é dia de voltar a se movimentar nessa casa. Hoje é dia de começar a agir nesse ambiente. E deixa eu te lembrar de uma coisa. Sabe quem faz isso? Porque a gente olha para esse texto e diz assim: pastor, quem produziu tudo isso foi Joabe. Diga bem forte, você está me ouvindo? Diga amém. Se você está me ouvindo e disse amém, repita por favor. Joabe é um soldado experiente. Diga bem forte. E toda sua experiência não o impediu de produzir uma tragédia. Diga bem forte. Mas quem vai começar a mudar esse quadro é um moço. Eu acho isso maravilhoso. Com todo respeito a nós, obreiros, mas se espera de nós uma maturidade. E se espera da gente que essa maturidade gere coisas boas ao rebanho. Mas deixa eu lhe dizer, não imagine que daqui de onde nós estamos só sairá coisa boa para lá. Daqui de onde nós estamos sai morte, sai problema, sai tragédia para lá. E muitas vezes Deus não usa quem está aqui para corrigir o que foi produzido por aqui. Muitas vezes Deus usa o que está lá para começar a corrigir o que foi produzido por aqui. Deus te traz aqui hoje para dizer assim: você está sendo chamado por Deus hoje para resolver problema que você não gerou. Deus está chamando você aqui para te lembrar, talvez a tua casa gerou esse problema, teu pai e tua mãe gerou esse problema, teu líder gerou esse problema, teu pastor gerou esse problema. Deus te traz aqui para dizer assim: um moço se levantou e disse assim: não fui eu que causei, mas eu vou começar a resolver esse problema a partir de agora. Aleluia. Ei, escute uma coisa. Eu quero te dar pelo menos 4 motivos que Deus tem para usar esse moço. Primeiro, ele está presente. Deus só usa quem está no cenário da tragédia. O grande problema é que a gente está pedindo para Deus levar a gente para o cenário que a gente acha ideal. E Deus está dizendo: se eu mantive você no cenário da tragédia, é porque eu tenho um propósito nesse cenário da tragédia. Eu não uso quem está longe, eu uso quem está perto. Segundo, Deus usa quem não causou problema. E eu acho isso uma graça. Porque normalmente a gente diz assim: cada um com seus problemas. Você que fez, você que se vire. Havia um ditado mais antigo, só a velharada aqui que vai lembrar. Quem pariu Mateus. Lembra desse ditado? Se você lembrou, lamento, você é um velho igual a mim. E se você é novo e sabe, você deve ter um pai velho que falou. A gente olha e diz assim: quem produziu que resolva. Eu vim aqui profetizar. Há uma geração que Deus está chamando para crescer. E o crescimento é assumir responsabilidades, que ele não foi causador das tragédias que agora precisam ser resolvidas. Em nome de Jesus. Tem uma igreja causando problema através da sua liderança, mas tem uma geração que Deus está dizendo: você não vai sair desse movimento, você não vai mudar de lugar, você vai se levantar e vai dizer assim: se alguém causou, eu vou causar o reparo desse processo. Em nome de Jesus, se você crê nisso, levante sua mão. Há uma geração de Neemias que se levanta aqui. Gente que foi levado para um cativeiro através dos seus familiares, não foi o causador da tragédia, mas um dia se levantou e disse assim: eu vou reconstruir esses muros. É gente dizendo: eu não causei, mas eu vou ser a porta que Deus vai usar para mudar essa tragédia. Ei, Deus usa quem está presente, Deus usa quem não causou. Terceiro, Deus usa quem conhece o propósito. Deixa eu te dizer, só pode dizer que um exército está errado em estar parado no caminho quem sabe aonde o exército deveria chegar. Você não pode dizer que eu estou errado se você não sabe qual é o sentido da minha vida. Vamos ser sinceros? Se eu disser para você
que eu vou sair de Franca, ir a Ribeirão, de Ribeirão eu vou a Marília, e de Marília eu vou chegar em casa. Você vai dizer para mim se eu estou certo ou errado, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Diga bem forte, não sei. Por que você não sabe? Porque você não sabe meu destino. Quem não conhece meu destino, não pode julgar o meu caminho. Quem não sabe para onde eu tenho que ir, não pode dizer se eu estou caminhando errado ou não. Deus só usa quem conhece o propósito. Aquele moço olhou e disse assim: esse exército não era para estar parado aqui, esse exército era para perseguir Seba, esse exército era para acabar com essa rebelião, eles não deviam estar aqui. Deus só usa quem conhece o propósito. Se você está aqui e conhece alguma coisa que Deus quer fazer, Deus está dizendo: eu mantive você aqui com esse conhecimento, para você se levantar e dizer: vai voltar a andar. Ei. Quarto, Deus usa quem não tem capacidade aparente. Ei, Joabe é guerreiro. E Joabe não é qualquer soldado meia boca não. William, você que lida com esse negócio sabe. Tem cara que você olha assim: esse aqui é melhor pôr numa portaria. Eu tenho um amigo meu que ele diz assim: pastor, fui da Polícia Militar do Paraná, mas eles me colocaram para cuidar de um lugar que tinha umas crianças. Eu olhei e falei assim: fizeram bem. Fizeram bem. E era perigoso as crianças bater nele. Sabe aquele soldado que você olha assim e não causa medo? Causa dó? É esse meu amigo. Ele vai falar, dá dó. Ele fica de pé, parece que ele está sentado, dá dó. E aí disseram para ele assim: fica cuidando das crianças aqui. Ele passou os últimos quase 10 anos dele na PM, cuidando das criancinhas lá. Eu disse: fizeram bem. Agora tem amigo meu que era da PM, que quando vinha me dar a paz do Senhor, eu já dizia: Senhor, nunca deixa ele desviar. Porque se ele desviar, ele vai ser uma ferramenta tão miserável na mão do Satanás, porque o bicho é grande, é bravo, é forte, é nervoso, é quase uma arma letal, um monstro. Joabe era esse homem. Quem olhava dizia assim: aí vai um soldado valente, aí vai alguém poderoso, aí vai alguém que tem capacidade. Só que toda a capacidade de Joabe foi usada para produzir uma tragédia, até o dia que o moço se levanta. E normalmente a gente acredita que tragédias produzidas por gente grande só serão resolvidas por gente grande. Deus traz você aqui para dizer assim: gente grande gera, mas gente com aparência de incapacidade resolve problema. Deus é sempre especialista para usar gente pequena com aparência de incapacidade para resolver problema que gente grande causou. Em nome de Jesus. Você não precisa ter uma aparência condizente com aquilo que aconteceu. Você só precisa ter uma coisa: percepção. Só que o problema nosso de pentecostal é que a gente não gosta de percepção, porque a gente acha que percepção não é espiritual. Nós pentecostais gostamos de uma coisa que a gente chama popularmente de revelação. A gente gosta de revelação, sim ou não? Eu já sou de uma geração que a gente convidava pregador porque ele revelava. Prega alguma coisa? Prega nada. Fala nada com coisa nenhuma, mas revela. E aí a gente ficava empolgado, porque a gente sentava na igreja e dizia assim: que hora que ele vai começar a revelar? Porque a gente gosta muito de revelação. Deus vem aqui para dizer para você: percepção é tão espiritual quanto revelação. Para de tentar achar que Deus só trabalha no sobrenatural. Deus age sobrenaturalmente através do natural. Ei, mãe que me ouve, tem mãe que me ouve aqui? Mãe de adolescente, jovem que me ouve? Levanta a mão, levanta a mão. Você é mãe de adolescente? Meu pai do céu. Falando, essa menina da mídia fica andando com esse negócio aí. Tá bom, levanta a mão então. Isso, as mães que estão aí, levanta a mão. Os pais também podem levantar. Vocês não estão excluídos não? Ei, você está dizendo: Deus, revela para mim, meu filho, minha filha. Deus está dizendo assim: para de pedir revelação. Observe, entra naquele quarto,
pega aquele celular, entra naquela madrugada que ele está com a luz acesa, invade aquele ambiente, comece a perceber. Tem coisa que você não precisa que Deus revele, tem coisa que Deus vai usar a sua percepção para você ver. Você está pedindo para Deus fazer algo sobrenatural, quando a capacidade natural que Ele te deu, responde. Em nome de Jesus, hoje é dia nessa casa, de você não ficar esperando um profeta descer do púlpito, para botar a mão na sua cabeça. Deus está dizendo, você sabe o que eu queria, você sabe o que eu pedi, você sabe o que eu disse, por que você não se levanta? Esse moço percebeu, olhou e disse assim, tem alguma coisa errada. Percepção. E ele diz assim, porque eu percebi, eu vou agir. Repita comigo para você nunca mais esquecer, diga bem forte, percepção. Sem ação, piora o cenário. E aí você poderia perguntar assim, por que, pastor? É o que ela fez. Você poderia perguntar assim, por que, pastor? Amém, obrigado. Porque quando você percebe o erro, não age. Agora nós temos um problema aumentado, porque eu tenho um erro, alguém que percebeu e não tomou nenhuma iniciativa. E Deus não mostra erro a você para você ter conhecimento. Deus mostra erro a você para que é um chamamento, vem resolver. Esse moço olhou e disse assim, eu posso fazer alguma coisa, eu tenho força para remover o corpo. E eu gosto muito disso, porque esse moço está dizendo, eu não preciso de um milagre quando um processo resolve. Vamos ser sinceros, a gente prefere mais milagre ou processo? A gente prefere mais milagre ou processo? Eu vou te provar que a gente prefere mais milagre. Quem aqui gostaria de perder 10 quilos? 10, só 10. Levanta a mão. Deus me deu 10 quilinhos. Eu vou dizer hipoteticamente, eu queria que você acreditasse, mas é hipoteticamente, tá? Deus me deu uma unção. Eu boto a mão na cabeça de gordo, e o gordo perde 10 quilos imediatamente. Você gostaria dessa unção sobre a sua vida, amém ou não amém? Amém. Seria tão legal, né? Fazer uma fila, e eu só ia, receba 10 quilos a menos. Receba não, né? Retira, queima 10 quilos. Queima 10 quilos, boa, queima agora. E você vai saindo 10 quilos a menos, 10 quilos a menos. Pergunto para você, esse milagre te atrai sim ou não? Só que deixa eu te dizer, você pode chegar no mesmo resultado sem um milagre, com um processo. Amanhã 5 horas da manhã você acorda. Amanhã 5 horas da manhã você caminha. Amanhã 6 horas da manhã, ao invés de você comer aquele café gorduroso que você está acostumado, você faz jejum. Quando chegar na hora do almoço, você come sua folha, bebe bastante água. Quando chegar à tarde, você não come besteira, você come de novo folha e vai dormir com fome. Um mês, você deve ter chegado a esses 10 quilos. O problema é que a gente gosta do milagre, porque milagre não exige uma movimentação de quem precisa. Milagre muitas vezes é a resposta que o preguiçoso pede. Jesus vem aqui para dizer, eu ainda te dei força, eu ainda te dei capacidade, eu não preciso enviar anjo para tirar o corpo, você ainda tem força. O problema é que a gente está pedindo para Deus fazer o que Deus está dizendo, você é capaz de fazer. Esse corpo você não precisa de um anjo para tirar, você mesmo tira. Em nome de Jesus. Tem gente que veio aqui, Deus está dizendo, cresça. E crescer não é fruto de um milagre, crescer é fruto de uma decisão. Retira o corpo. E retirar o corpo não é sepultá-lo, retirar o corpo é tirar ele da evidência. É dizer assim, eu não vou esquecer, mas ele nunca mais vai me paralisar nessa jornada. Eu vou lembrar para sempre, mas nunca mais vou ficar parado. A partir de agora eu caminho. Retira o corpo. Só que se você só retirar o corpo e não cobrir com o manto, você pode ter um problema. Esse moço faz uma coisa que me impressiona. Ele tira o corpo e cobre com o manto. Pastor, o que é cobrir com o manto? É você chegar perto e dizer assim, deve ter alguma coisa embaixo,
mas eu não consigo ver mais o que é, porque alguém botou sobre ele uma nova identidade. Deus te traz aqui para dizer, você não vai só tirar o corpo do caminho, você vai colocar um manto sobre ele. Pastor, que manto eu vou colocar? O que era tragédia, você vai chamar de testemunho. E eu quero recorrer ao mesmo homem chamado José. José foi vendido pelos seus irmãos, como eu já disse a você. José foi traído pela sua família, como você já sabe. E um dia esses irmãos voltaram ao Egito e se depararam com José. E quando José se revelou a eles, esses irmãos estavam dizendo, agora ele mata a gente, agora ele acaba com a gente, porque a gente vendeu ele. José diz assim, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor, oh glória, oh glória. Jesus te traz aqui para dizer, intentaram mal contra você, mas o Senhor veio e te deu um novo manto. E Deus está dizendo, ao invés de você ficar falando dessa tragédia, fala do livramento que você recebeu. Ao invés de você ficar falando desse trauma, fala do livramento que Deus te concedeu. Ao invés de você ficar falando dessa dor, fala do testemunho que Deus está gerando. Cobre esse corpo com o novo manto. Não é trauma, é livramento, é testemunho, é milagre. Você crê nisso? Fica de pé, por favor. Aleluia. Oh glória. Eu quero ser muito objetivo com você, muito transparente com o seu coração. Dentro do movimento pentecostal, os sentimentos sempre são aflorados. E eu gosto disso. Inclusive, acho que a gente não pode perder essa essência, nós temos que explorá-la. Só que ela não é o único caminho que o pentecostalismo tem. Deus precisa gerar em nós consciência. E se a conferência de vocês convida-os a crescer, Deus está dizendo, por que você não cresce? Você já parou para imaginar que não crescer para um crente não é uma dificuldade? Não crescer para um crente é uma opção. Porque a Bíblia que eu conheço diz assim, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Sabe o que a Bíblia quer que você entenda? Que se Deus quer fazer, ninguém pode paralisar. Crescer para mim e para você é a coisa mais natural, porque não é a gente que cresce pela própria força, é a gente que se entrega na mão daquele que produz toda a boa obra. E ele começa e não abandona, ele começa, aperfeiçoa até o último dia. Se eu não cresço, é por uma decisão. E que decisão é essa? Distração. Tem gente distraído. Tem gente perdido. E não está perdido fora, está perdido dentro. E eu quero te lembrar, na parábola do filho pródigo, nós não temos apenas um filho perdido fora, nós temos um filho perdido dentro. E talvez a pior perda não é aquela do filho que a gente chama de pródigo, porque ele reconheceu rapidamente a sua perdição. O problema é o filho que permaneceu dentro, olhando para o pai e dizendo assim, eu estou aqui, eu não transgredi lei, e o Senhor nunca fez nada por mim. E o pai disse assim, você não percebeu que tudo que é meu é teu? Você não foi embora, mas está perdido aqui dentro, perto de mim. Deus traz gente aqui para dizer assim, você está paralisado no caminho. Você não saiu da igreja, mas não está avançando. Você ainda continua aqui cantando os hinos, mas não está vivendo o que Deus te chamou para viver. Você já deveria estar usufruindo das coisas de Deus muito mais alto, muito mais elevado, só que você está paralisado. E Deus vem aqui hoje para dizer assim, o que te impede não é um exército poderoso, o que te impede é um defunto. O que te impede não tem mais vida. O que te impede não tem mais força. E deixa eu lhe dizer, o que te impede não parou você, foi você que parou para ele. Em nome de Jesus, hoje é dia de você levantar a cabeça e dizer assim, eu vou tirar esse cadáver do caminho. E
eu vou começar a caminhar de novo. E eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus. Tem gente que vai tomar uma decisão aqui hoje. A sua família vai voltar a caminhar por conta da sua decisão hoje. O ministério do qual você faz parte vai voltar a caminhar a partir de hoje por conta dessa tua decisão. O teu trabalho vai voltar a caminhar a partir de hoje por conta dessa tua decisão. É um jovem se levantando e Deus colocando todo o exército de Davi em movimento. Tem gente que se levanta para fazer uma ação e ele não tem ideia de que essa ação vai devolver movimento para o todo. Eu quero convidar a gente que entrou aqui hoje e sabe, Pablo, eu já deveria estar vivendo coisas que Deus me chamou para viver. Eu deveria estar em um outro nível do meu envolvimento com o Senhor, e Deus já falou comigo. Só que o meu crescimento está paralisado, e não é por Satanás, porque Satanás não tem poder para impedir o que Deus começou a fazer na tua vida. É você que tomou a decisão, parou e ficou olhando para o corpo morto. Pastor, o que é esse corpo morto? Essa culpa que você carrega, esse medo que você carrega, esse trauma que você ostenta, essa memória de mágoa que você insiste em manter, essa palavra que foi ecoada no teu ontem, que até agora você fica alimentando, você não sabe o que ele falou, você não sabe o que ele disse. Jesus vem aqui para dizer assim: esse cadáver te paralisou, mas eu vim aqui hoje falar com você. Eu não vim para fazer um milagre, eu só vim para dizer para você: tira o corpo e volta a andar, meu projeto ainda continua. Cresça, cresça. E eu quero orar com você e por você hoje. Se você ouviu a voz de Deus e entende que Deus falou com o seu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem em nome de Jesus. Você não saiu do caminho, você não abandonou o caminho, mas nesse caminho a gente não foi chamado para começar bem nele, a gente foi chamado para terminar. E talvez se a sua vida encerrasse hoje, você não diria como Paulo: combati o bom combate. Você diria: comecei a combater, mas não acabei. E Deus veio dizer a pessoas aqui hoje: eu não te chamei para começar, eu te chamei para acabar. Você não será medido pela empolgação do início, você não será medido pela alegria do começo, você será medido pela integridade. Começou e foi até o fim. É a palavra que Daniel recebeu: tu, porém, vai até o fim. Até quando você vai fugir do que Deus tem para você? Até quando você vai manter-se desviando da responsabilidade que Deus tem para você? Até quando você vai continuar dando desculpas? Pastor, a igreja não me deu oportunidade. Pastor, a igreja não me aceitou. Pastor, a igreja me traiu. Ao ministério não me apoiou. Jesus está dizendo: você é um cadáver, tira ele do caminho, volta a caminhar. Eu ainda tenho um plano com você. Davi não trocou o exército, e Jesus veio aqui dizer: eu não quero trocar você, eu quero que você volte a fazer o que eu te chamei para fazer. Eu não quero substituir você, eu quero você caminhando de novo. Hoje é dia de crescimento. Aleluia. Aleluia. E o que alegra meu coração é que tem gente aqui hoje que está se posicionando, mas não tem ideia do impacto que isso vai causar. Tem filhos se posicionando aqui, que os pais vão colher o resultado. Tem vidas se movimentando aqui que não fazem ideia de como a igreja será abençoada. Oh, glória.
Eu quero orar com você e por você. Podemos orar? Eu quero mais uma vez te lembrar, você não deveria estar onde está agora. Você já deveria estar muito mais longe nesse processo. Teu chamado não se resume ao que aconteceu. Teu chamado ainda tem muito para fazer. Você está parado. Hoje é dia de voltar. Podemos orar hoje? Podemos falar com Deus aqui agora? Eu insisto, porque na minha alma o Espírito de Deus ministra ainda mais pessoas que permanecem no caminho olhando para defuntos. E o Espírito de Deus disse: esse não é teu lugar. Teu lugar é se movimentando por um chamado do Rei. Não é homem que te chamou, foi o Rei que te chamou. Não foi uma instituição que te convocou, foi o Rei que te chamou. E Ele está dizendo: volta hoje. Volta hoje. Volta hoje. Aleluia. Aleluia. Hoje é dia de voltar a caminhar. Hoje é dia de voltar a se movimentar. Esse tempo de paralisação acaba hoje. É dia de movimento. Em nome de Jesus. Se você puder, escolhe alguém para orar junto agora. Se você puder, escolhe alguém para interceder agora. Se tiver alguém aqui que você conhece, pastor, essa pessoa é muito especial. Eu sei que Deus tem coisas grandes na vida dela. Eu conheço essa história que Deus está falando aqui. Não permita que ela ore sozinha agora. Você vai ser boca de Deus dizendo a ela: esse cadáver vai sair. E você vai viver tudo que Deus te chamou para viver a partir de hoje. Se você puder, se você desejar, sai do seu lugar e me ajude agora nesse processo de intercessão. Isso. Vem em nome de Jesus. A liderança de jovens, os obreiros que aqui estão, permita que o Espírito de Deus fale através de você, com gente que até agora ficou parado, mas que a partir de hoje volta a caminhar. Acabou a partir de agora essa mágoa, acabou a partir de agora esse ódio, acabou a partir de agora essa lembrança maldita que te impedia de dar o próximo passo. Eu vim declarar: o Rei te chama. Eu vim declarar: o Rei não desistiu de você. Eu vim declarar: o reino ainda espera por você. Eu vim declarar: Jesus não abriu mão da sua vida. Esse chamado ainda é real. Esse chamado ainda é verdadeiro. Se você pode, aumente o volume da sua voz para falar com Deus agora. Se as lágrimas começarem a descer no seu rosto, não são lágrimas de lamento mais. É o Espírito de Deus te convidando: volta a caminhar, volta a se mover. Eu ainda tenho um plano sobre a tua vida. Eu ainda tenho um movimento a cumprir com você. Oh, glória! Glória! Oh, glória! Ele vai a sei. Ele vai a sua casa de Maragai. Oh, glória! Vai em nome de Jesus. Fui escolhido em nome de Jesus.
nome de Jesus. Hoje é dia de recomeço nessa casa. Hoje é dia de voltar a caminhar nessa casa. Hoje é dia de crescer nesse ambiente. Toda paralisação caia por terra agora. Toda paralisação seja desfeita agora. Jamais alguém. Nós não perderemos para um cadáver. Nós não perderemos para um defunto. Eu ouço barulho de movimento nesse ambiente. Improvável. Eu ouço barulho de movimento nesse ambiente. Eu ouço barulho de movimento nesse ambiente. Mais vencedor em ti, Senhor. Pai, Ele ainda tem força para remover esse corpo. Esse caminho vai ficar livre desse cadáver a partir de hoje. Eu não fui chamado apenas para começar, eu fui chamado para terminar. Eu voltarei a crescer. Em nome de Jesus. Toda amargura, todo trauma, toda culpa caia por terra agora. Comece a celebrar a Jesus nessa casa. Você está voltando a caminhar. Glória. Você vai levantar sua voz para declarar isso nessa noite, com liberdade de Deus uma vez mais. Improvável, improvável, mas escolhido, incapaz, diga, mais vencedor em ti, Senhor. Com toda a força da sua alma, aumente o volume da voz e declare.